Salve galera, professor Alwandro aqui, sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Estequiométrico. Eu sou o professor de Química aqui do projeto Foca no Quadro. Estarei com vocês à frente desse curso super turbinado de Cálculo Estequiométrico. Com ele nós vamos aprender todos os métodos, a trabalhar com todas as possibilidades e vamos mexer um pouquinho com a parte experimental para tentar trazer esse universo do cálculo estequiométrico para uma zona mais proximal para que a gente consiga ir melhor no vestibular. Beleza? Então o trabalho aqui com vocês é dar para vocês condições de habilidade e competência suficiente para dar conta desse grande universo do cálculo estequiométrico. Beleza? Então bora para o nosso curso, teremos bastante teoria, bastante parte experimental. Esperamos que vocês no final desse curso vocês tenham habilidade suficiente e competência suficiente para dar conta de qualquer exercício que você encontre pela frente. Beleza? Então sem mais delongas, vamos para o nosso curso. Bom pessoal, primeira coisa importante que a gente tem que entender é que o cálculo estequiométrico existe um universo de mitos em torno dele, tá? Na verdade, o cálculo estequiométrico é uma operação muito simples que nós fazemos em reações para tentar saber mais ou menos não, né? Para tentar saber exatamente as quantidades que entram e saem dessa reação. Então, nesse curso, vocês vão aprender os métodos que vocês devem usar, tá? Para conseguir dar conta desses cálculos estequiométricos, beleza? Mas antes da gente começar, gostaria de fazer uma pequena introdução para vocês lembrarem mais ou menos, para quem já sabe lembrar mais ou menos, e para quem não sabe, tentar entender mais ou menos o que nós vamos fazer a partir de agora, beleza? Então, ó, vem comigo, tá? Bom, primeira coisa importante, o cálculo estequiométrico, pessoal, nessa primeira parte de apresentação, a gente quer que vocês entendam ele como sendo um método. O que ele é? Primeiro de tudo, ele é um método. E se ele é um método, deve existir alguma ferramenta que eu aplique na forma de método para resolver isso. Então essa é a ideia. Então deve existir uma ferramenta, um método, uma operação muito simples, que eu consiga usá-la em qualquer problema estequiométrico que eu encontrar, beleza? Bom, mas o que é um problema estequiométrico? Na verdade é você conseguir ou ter a capacidade de determinar as grandezas que participam de uma reação. Esse é um problema estequiométrico. Então basicamente, estequiometria ela é um método. E se existe um método para isso, nós vamos tentar aprendê-lo a partir de agora, tá? E a gente chama ele de método das 3 linhas. A gente costuma dizer que esse método é um método extremamente prático. O que significa isso? Significa que ele se aplica a qualquer problema estequiométrico. Mesmo que você não saiba o que você está fazendo, se você aplicar esse método das 3 linhas, de maneira prática, você resolve um problema estequiométrico, beleza? Isso quer dizer que a ideia do termo prático é que a gente está tentando transformar essa ideia de praticidade a partir de uma habilidade metodológica. Então, basicamente, nós vamos criar um método para resolver qualquer problema, beleza? E esses métodos, geralmente, são modelos. Ou seja, o que é um modelo? O modelo é um desenho, uma estrutura que eu monto para resolver um problema, beleza? Se esse problema é um problema químico, o meu modelo é um modelo químico. Então nós vamos estabelecer um modelo prático, vamos chamá-lo a partir de agora, a partir desse momento, de método das 3 linhas, para tentar resolver problemas que são estequiométricos, beleza? Bom, então o que seria esse problema estequiométrico, tá? A partir de agora, para resolver problemas estequiométricos, nós vamos utilizar esse modelo, ou esses modelos, para tentar determinar as grandezas participantes de uma reação. E vamos chamar essas grandezas de quantidades químicas, tá? Agora, quais são essas quantidades químicas que são participantes de uma reação que nós vamos encontrá-las o tempo todo nos cálculos estequiométricos? As principais que nós vamos encontrar serão massa e quantidade de matéria. Mas olha só, você vai encontrar um pouquinho mais, tá? A massa, você vai encontrar inevitavelmente. A quantidade de matéria, que vamos chamá-la aqui de mol, beleza? Você vai encontrar bastante. Mas problemas envolvendo volumes vocês vão encontrar também. Problemas envolvendo número ou quantidade de partículas, ou seja, número de átomos, número de moléculas, vocês vão encontrar também. E problemas envolvendo energia. Então olha só que legal. Cálculo estequiométrico, ele é um método que se a gente aplicar fica muito fácil e prático a partir de um modelinho matemático determinar as grandezas que participam de uma reação, sendo elas massa
Mol, volume, número de partículas e energia. Porque a partir de agora vocês vão trabalhar com reações químicas, que são modelos que mostram o que acontece com o universo material à nossa volta. E essas reações químicas, elas mostram que a matéria pode se modificar o tempo inteiro e as grandezas que estão sendo modificadas enquanto essa matéria muda são massa, mol, volume, número de partículas e energia. Então, um problema estequiométrico será um problema que será oferecido a vocês, tá? E haverá uma transformação química ou física e alguma dessas grandezas estarão mudando e a pergunta é: quanto dessas grandezas estão mudando, beleza? Então, esse é um problema estequiométrico, tá? O bom dessas grandezas é o seguinte: tanto massa, quanto mol, como volume, como partícula ou energia, são grandezas que nós chamamos como proporcionais. O que significa isso? Se eu triplicar a massa, o mol triplica também. Se eu triplicar o mol, o volume triplica também. Se eu triplicar o volume, o número de partículas triplica também. Se eu triplicar o número de partículas, a energia absorvida e liberada triplica também. Então, o bom de trabalhar com essas grandezas é saber que elas são grandezas diretamente proporcionais. O que significa isso? Quando qualquer uma delas se modifica, todas as demais se modificam ou se alteram proporcionalmente. Isso quer dizer que eu não preciso necessariamente saber o que acontece com a massa. Se eu conseguir saber o que acontece com a energia, eu consigo prever o que aconteceu com a massa. Ou vice-versa. Eu não preciso necessariamente saber o que está acontecendo com a energia. Se eu souber o que está acontecendo com a massa, o que acontece com a energia é proporcional. Daí vem a ideia de método. Existe um método em que eu pego essa e essa grandeza e aplico ela do mesmo jeito e qualquer uma dessas grandezas que eu olhar, eu consigo prever de maneira indireta o que acontece com todas as outras. Mas para isso, existe um gasto de energia até a gente chegar lá. E esse gasto de energia envolve a gente saber lidar com as leis que regem as transformações químicas. E vão ser 3, tá? A lei de Antoine Laurent Lavoisier, a lei mais simples do mundo. Ela diz que a matéria apenas se transforma, ela não se perde. Ou seja, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei é a lei de Lavoisier, beleza? Bom, existe uma lei chamada lei de Proust. Proust percebeu que se nada se perde, apenas se transforma, tudo que depender dessa massa terá transformações proporcionais. Daí vem todas essas relações proporcionais. É a famosa lei das proporções constantes. Existe uma lei chamada de Gay-Lussac. Ele falou o seguinte: tá, se a massa muda, o volume também muda proporcionalmente. Aí vem as leis volumétricas de Gay-Lussac. Então teremos 3 leis que nós vamos aplicar o tempo inteiro para resolver esses problemas. Beleza? E toda vez que nós olharmos para um problema estequiométrico, nós faremos algumas perguntas para iniciar a resolução dele. E a pergunta que nós chamamos de pergunta exploratória é aquela que vai tirar elementos do problema, que vai te ajudar a montar um modelinho para resolver, beleza? E a primeira pergunta é: o que o exercício quer? O que o exercício quer? Ele quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, quer isso, ou quer tudo? Beleza? Essa é a primeira orientação que você tem que ter. O que o exercício quer? A segunda orientação que você tem que ter é o seguinte: o que ele forneceu? Se ele quer alguma coisa, ele precisa te dar elementos para resolver isso. Beleza? Todo construto que é um problema, que é uma questão, ela tem essa natureza, tá? Ela tem 2 parcelas. A primeira parcela é o que o problema realmente quer. Tá? E para isso tem uma segunda parcela, tá? Ele deve oferecer para você elementos suficientes para que, se você organizar de maneira consciente, a partir de um método que nós vamos aprender aqui, eu consiga responder isso. E para isso eu tenho que ter os elementos suficientes para isso, que basicamente é o que o exercício forneceu. O que o exercício forneceu, nós vamos chamar a partir de agora de dado, tá? E o que o exercício forneceu é o que nós vamos chamar a partir de agora de dado, tá? O que o problema quer, nós vamos chamar a partir de agora de pergunta, tá? Então, o problema, ele terá sempre 2 coisas. A estrutura do problema envolverá sempre 2 coisas. Primeiro, a pergunta que ele quer que você responda. Segundo, o dado que ele ofereceu para você responder essa pergunta. Então, olha só, um problema estequiométrico, nós vamos aplicar um método das 3 linhas
para determinar qualquer uma dessas grandezas ou todas ao mesmo tempo participando de uma reação, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. Para isso, nós vamos ter que aprender 3 leis das transformações químicas, porque nós vamos mexer com reações químicas, beleza? E quando a gente for resolver esses tipos de problema, nós vamos ter que fazer 2 perguntas, que são perguntas exploratórias. E aí, problema? O que você quer que eu resolva? Essa é a sua pergunta. Tá, mas o que você me ofereceu para isso? Esses serão seus dados. Se você souber organizar de maneira correta a pergunta e o dado em 3 linhas, você vai conseguir resolver o problema. Mas, professor, tem 2 coisas aqui. Só tem uma pergunta e tem um dado. Cadê a terceira coisa? Onde vai a terceira linha? Calma, chegaremos lá. Beleza? Então, isso é o que nós vamos fazer a partir de agora. Responder problemas estequiométricos a partir de estruturas de reações químicas. Mas ainda não entendi. Tá, como é que seria um problema estequiométrico de verdade? Tá? Olha aqui. Calcule a massa de um dado ou de um dado composto ou de uma dada substância. Aqui, ele deu um C2H2, beleza? Esse cara é o famoso etino. A partir de uma massa qualquer de uma outra substância, nesse caso aqui é um carbeto de cálcio, beleza? Ele quer saber isso segundo uma dada reação, então ele vai oferecer para você uma reação. Então, ó, antes da gente fazer essa parte, vou transformar esse problema estequiométrico num problema laboratorial, num problema experimental. Então vem comigo. Vamos tentar estudar primeiro quem que é esse bendito carbeto de cálcio, beleza? Eu tenho aqui umas coisinhas aqui no laboratório, tá? No estúdio. Bom, eu vou desembrulhar aqui o meu carbeto de cálcio. Vou pegar aqui para vocês. Ele parece uma pedra. Olha só, ele parece uma pedra, beleza? Mas ele não é uma pedra, tá? Esse cara aqui tem carbono, tudo bem? E ele tem cálcio, tudo bem? Que é um metal alcalino terroso, tá? O que é interessante é o seguinte. Agora eu vou trazer um pouco o meu setup de experimentos um pouco para frente, tá? Para vocês conseguirem enxergar. E aqui eu tenho uma bandejinha rotacional com um metalzinho, porque vai acontecer algumas coisas aqui que pode cair no chão e enfim. Mas olha só. Aqui nós temos o carbeto de cálcio, tá? E eu vou colocar ele de propósito nessa bandejinha aqui, tá? Vou colocar um redutor de calor aqui embaixo e vou colocá-lo aqui em cima, ok? Bom, o que é interessante é o seguinte, a maior parte dos problemas estequiométricos vão envolver transformações de massa e matéria, mas alguns também vão envolver transformações de energia, como por exemplo, a energia de uma chama, tá? Vou guardá-la aqui. Aqui nós temos o carbeto de cálcio. O carbeto de cálcio é uma pedra, não é uma pedra, tá? É um composto que está na forma sólida, parece uma pedra, tá? Se eu fizer isso, ó, nada acontece. Tudo bem? Ok. Bom, mas eu vou colocar umas gotinhas de água. Ó. Ao colocar as gotinhas de água, eu vou deixar uma chama do lado. Observe. Chama do lado. Energia de ativação para a reação que está acontecendo. Gotinhas de água. Olha só. Quanto mais água eu coloco, mais reações eu tenho. Olha. Portanto, parece que essa pedra de carbeto de cálcio, na hora que eu jogo água, alguma reação acontece que faz com que uma chama ela se estabeleça. Olha só. Portanto, se uma indústria que estiver carbeto de cálcio, armazenando carbeto de cálcio, os bombeiros chegar e jogar água, vai explodir a fábrica. Parece que essa pedra de carbeto de cálcio, na hora que ela reage com a água, ela produz alguma coisa que sustenta essa chama. Então guarda isso. Esse carbeto de cálcio sólido, na hora que reage com a água que está aqui dentro dessa seringa, ele produz uma reação que libera essa chama, que tem obviamente uma quantidade de energia. Então olha só, água, carbeto, reação que libera energia.
Reações que liberam energia como essa são chamadas de reações exotérmicas. Exo de para fora, térmico de calor. Beleza? Ok, então isso daqui é só o fenômeno. Agora faremos algo interessante. Vamos transformar essa nossa experiência, esse nosso experimento, em algo quantitativo. E o que é isso? Algo estequiométrico, beleza? Então vamos lá, só vamos dar o setup aqui. Beleza, voltamos então com o nosso problema. Agora vamos fazer com que esse problema seja um problema estequiométrico. E para ser estequiométrico, ele precisa ser quantitativo. Aqui nós temos uma balança, vou ligar ela, ok? Uma balancinha digital, tá? A imagem, não sei se vocês vão enxergar muito bem, porque tem uma imagem aqui, que tem uma lentezinha que ela interfere com a frequência da câmera, tá? Bom, essa é uma balancinha, eu vou falando para vocês os valores que eu vou encontrar, e essa balancinha é bem simples, tá? Eu vou ligar ela aqui, está ligada. Vou colocar uma bandejinha, tá? Vou colocar um recipientezinho, um funil, para concentrar o gás onde eu quero, tá? E vou zerar toda essa estrutura, vou zerar a massa dela, vou tarar a balança, pronto, tarei, zerou, tarar de novo, precisa zerar. Vamos ver? Ok, zerou. Beleza. Agora eu vou pegar aqui uma pedrinha de cálcio, de carbeto de cálcio, beleza? Lembrando, pessoal, carbeto é uma das funções inorgânicas, tá? Junto com sais, tá? E ela tem aqui uma estrutura geralmente sólida, tá? E ela vai ter o carbono aqui não orgânico junto com o cálcio mineral, beleza? É o famoso carbeto de cálcio. Vou colocar esse carbeto de cálcio na estrutura e vou ver qual que é a massa, porque a estrutura está zerada, está tarada a balança, agora ela vai medir apenas a massa do carbeto que ela recebeu. Vou colocar aqui no meio. Beleza, bonitinho. Beleza, bonitinho. Ok? Agora eu vou ver essa massa. Essa massa, vocês não vão conseguir enxergar, porque se eu virar a balança vai sumir o letreiro aqui. A massa que eu estou enxergando aqui é de 214 gramas de carbeto. Beleza? Então aqui dentro eu tenho concentrado 214 gramas de carbeto e eu vou oferecer para ele um pouquinho de água. Então a primeira coisa que eu vou fazer é anotar isso no nosso problema. Acabamos de criar o problema e nesse problema nós temos 214 gramas de carbureto, que é essa pedrinha de carbeto de cálcio, tá? Ok, agora eu vou colocar um pouquinho de água aqui por cima. Na verdade, eu vou colocar por aqui mesmo. Colocar um pouco de água suficiente. Agora eu vou colocar a minha chama. Legal. Enquanto houver água ali dentro, haverá essa reação. Enquanto houver água aqui dentro, haverá essa reação. Tá vendo? Coloquei aqui só para não dissipar a chama pelo laboratório. Ok? Bom, então, enquanto houver água aqui dentro, haverá essa reação. Agora, uma pergunta interessante. Vou cessar a reação para não encher o laboratório de resíduos de combustão. Beleza? Vou tirar o meu recipiente, vou deixá-lo no cantinho. Olha só que legal. Muito legal. Tá vendo? Ó. É uma famosa lamparina de carbeto. Beleza? Vou cortar o fluxo de oxigênio para cessar a combustão. Pronto. Guardei. Legal. Agora eu vou mudar aqui o meu setup, rapidamente, para a gente discutir um pouco do ponto de vista estequiométrico que nós estamos fazendo. Beleza?
Bom, então nós acabamos de criar um problema estequiométrico do ponto de vista experimental. E o que é que ele diz? Bom, a gente tem uma massa de 214 gramas de carbureto, que é o carbeto de cálcio, essa pedrinha que eu mostrei para vocês, beleza? Essa pedrinha de carbeto de cálcio, ela tem uma massa de 214 gramas. Então, massa é uma medida estequiométrica que geralmente a gente pode usar no método das três linhas, tá? Bom, então nós medimos experimentalmente uma massa de 214 gramas, tá? De carbeto de cálcio. E essa massa de 214 gramas, tá? Ela vai reagir com água. Então, nós colocamos água na seringa, tá vendo? Colocamos um pouquinho de água em cima da pedra de carbeto. Vou pegar minha pedra de carbeto, olha a reação. Minha pedra de carbeto, seringa com água. Coloco água na pedra de carbeto, existe uma reação em que libera calor, beleza? A reação que libera calor, ela produz alguma coisa. Essa alguma coisa é um gás, que no caso é o C2H2, e quando eu coloco a chama, esse gás incendeia. Então, anotem essa informação. Quando eu jogo água no carbeto, o carbeto libera hidróxido de cálcio mais o etino, beleza? Esse cara aqui é quem é responsável por produzir aquela chama. Então, na hora que eu acendo o meu fósforo, tá? A água simplesmente faz com que o carbeto se transforme em hidróxido de cálcio e libere esse gás, beleza? Esse gás é um gás combustível. Então, esse gás, a gente pode dizer que ele é um gás combustível, como o butano que a gente tem aí no dia a dia, tá? Na hora que eu pego e faço isso próximo desse gás, produz aquela chama que vocês viram, tá? Mas olha só, vamos ignorar um pouquinho a ideia da chama. A chama foi só para a gente criar uma situação interessante para a gente poder discutir, tá? Vamos ignorar um pouquinho a ideia da chama. Vamos imaginar que aquela pedra de cálcio, de carbeto de cálcio, reagiu apenas com água, produzindo hidróxido de cálcio, mais o gás que é quem produz aquela chama quando eu coloco o meu fósforo, tá? A pergunta é, e ela é estequiométrica, calcule a massa de C2H2. Toda vez que o exercício falar assim, ó, calcule, determine, ache, mostre, encontre, isso é o que nós chamamos de comando, beleza? Nós chamamos essas informações de comando. O comando é tudo aquilo que houver, calcule, ache e determine, tá? O comando, geralmente, ele vai remeter a alguém dentro do problema, tá? O nosso comando é calcule o quê? Uma coisa de quem? Desse. Então, o comando está relacionado direto com C2H2. Então, o comando da questão é claro com você. Ele quer que você calcule alguma coisa desse cara, beleza? Mas o que o comando quer que você calcule? O comando quer que você calcule a massa. Então, existe o comando que é a quem se deve dirigir a atenção, e existe também no comando uma informação de o que você deve se dirigir a atenção durante essa análise. A que eu devo dirigir a minha atenção? Bom, eu sei que a quem é isso, e a que eu devo dirigir a atenção a isso é a massa. Então, o interessante é saber que esse cara aqui, você está interessado na massa dele, beleza? Então, o comando é claro, ó, calcule alguma coisa de alguém. Mas que coisa? A massa desse alguém. Então, o comando ele te dá duas informações, a quem eu devo olhar e a que eu devo calcular, beleza? Agora, olha só, ele quer que você calcule a massa daquilo. Então, aquilo vai ser a sua pergunta. A sua pergunta é onde estará a sua interrogação, beleza? Mas para resolver uma pergunta, responder uma pergunta, eu preciso de um dado para isso. E o dado, geralmente, é a segunda parte que o exercício te oferece. Ele te oferece alguma informação que está relacionada a quem você quer calcular. Então, olha só. Calcule o comando desse cara. Calcule o quê? A massa desse cara. O comando já diz. Ache, calcule e demonstre a massa desse cara. E para isso eu tenho que ter o quê? Alguém, alguma coisa para me ajudar a chegar lá. Essa alguma coisa será oferecida para você no meio do problema e geralmente será o seu dado. Beleza? Então o dado é o quê?
É aquilo que o exercício oferece para que você consiga responder o que o comando quer, beleza? Agora, esse dado vai aparecer de muitas formas para você, tá? Nesse caso aqui, o dado nós fizemos uma análise experimental com ele. Nós pegamos uma pedra de carbeto, medimos a massa, mostramos o que acontece na reação, beleza? Estamos prevendo mais ou menos quanto de gás foi produzido antes daquela reação, tá? Nós medimos uma massa de 214, tá? Com essa massa de 214, quanto que a gente é capaz de produzir desse cara, que é o gás responsável pela minha combustão, beleza? Então, esse é um problema estequiométrico. Olha só, eu tenho uma pergunta que é massa, uma grandeza química, e essa pergunta está relacionada a um outro dado que também é uma grandeza química de massa, mas poderia ser uma pergunta relacionada a mol, volume, partícula ou energia, beleza? Então, eis o problema estequiométrico na sua essência natural. Um problema estequiométrico, ele envolve uma pergunta e um dado. Uma pergunta e um dado. E essa pergunta e esse dado sempre está relacionado a uma reação. Então, você encontrará sempre uma reação e nessa reação haverá sempre, pelo menos, uma pergunta que você identifica no comando e um dado, pelo menos, oferecido para você responder essa pergunta. Beleza? O nosso problema, ele meio que já direcionou a gente a relacionar a massa de carbeto, que nós já usamos, nós pré-estabelecemos o problema assim, com a massa de gás produzido. Então, olha só que interessante, pessoal. Um problema estequiométrico será sempre assim. É uma reação, e essa reação haverá uma grandeza a ser relacionada, beleza? No caso é massa, tá? Poderia ser qualquer uma daquelas ou todas aquelas ao mesmo tempo. E você primeiro tem que perguntar no problema, tá? Dessa minha reação inteira, quem você quer que eu use para relacionar? O nosso problema é claro, ele quer que você relacione a massa de carbeto com a massa de etílio. Então, olha só, calcule a massa de C2H2, ele quer que você calcule isso. A partir de quem? A partir de 214 gramas dessa espécie química. Eis aqui a sua pergunta, eis aqui o seu dado, eis aqui a sua reação. Então, o problema estequiométrico, ele envolve sempre isso, beleza? Ele envolve uma pergunta, um dado e uma reação. Tudo bem? Bom, então aqui nós temos a nossa reação, aqui nós temos a nossa pergunta, aqui nós temos o nosso dado. Esse dado pode ser que haja um problema nele. Pode ser que esse dado seja um dado impuro. Pode ser que o exercício fale que apenas 20% desses 214 está reagindo. Você tira 20% antes de colocar no problema, tá? Pode ter um problema adicional, tá? Outra coisa interessante, tá? Quando a gente coloca esse 1, esse 2, esse 1 e esse 1, é para garantir que a quantidade de átomos dos dois lados da reação esteja equilibrados. A gente chama isso de balanceamento, beleza? Então, esse 1, esse 2, esse 1 e esse 1 é a proporção estequiométrica. Ou seja, é 1 de carbeto para 2 de água, para 1 de hidróxido, para 1 de C2H2. Beleza? Esse 1 para 1 para 1 é a minha proporção estequiométrica. E ela é encontrada quando eu fizer o balanceamento da reação e encontrar esses valorizinhos que estão aqui na frente, chamado de coeficiente estequiométrico. Então, a partir de agora, a primeira coisa que você deve se apegar é que haverá reações, ou haverão reações, e todas elas requerem a proporção estequiométrica. E para eu chegar na proporção estequiométrica, eu preciso descobrir quais são os valores que equilibram a reação. E para eu descobrir quais são os valores que equilibram a reação, eu preciso descobrir qual que é o balanceamento dessa reação. O balanceamento dessa reação é um pré-requisito, beleza? Um segundo pré-requisito importante. Esse X que está aqui, ele vai se relacionar com grandezas proporcionais. E a única forma de eu relacionar grandezas proporcionais e encontrar uma incógnita dessa relação é aplicar um método chamado de regra de 3 ou razão de proporção. Então, saber lidar com regra de 3, que é um mecanismo matemático, também é um pré-requisito. Beleza? Então, esses são os pré-requisitos do que nós vamos ver aqui. E esse é o estilo de problema mais clássico que nós vamos encontrar. Geralmente, uma pergunta que envolve saber algo de alguém
e esse algo de alguém está relacionado a uma quantidade de um outro alguém na reação. E para eu fazer isso, eu vou precisar da minha reação balanceada, eu vou precisar da minha proporção estequiométrica e vou precisar montar o meu esqueminha, que é o meu modelo, beleza? No nosso modelo haverão 3 linhas, tá? A primeira linha do nosso modelo será a reação química balanceada. A segunda linha do nosso modelo, ela virá aqui, antes da minha linha de problema. Então nós vamos colocar uma outra linha aqui. Essa linha será a caminha que vai organizar toda essa bagunça, de modo que na hora que eu encaixar o problema, esse x aqui tem uma relação por regra de 3. Essa caminha virá na minha segunda linha, beleza? Nós vamos falar o que é essa caminha a partir de agora, tá? E o meu problema será a minha terceira linha. O meu problema é muito simples. Será sempre a pergunta que o exercício fizer e o dado que ele oferecer. É a última linha, ok? A primeira linha será muito simples, tá? É a reação balanceada que ele oferecer para você e você vai ter que balancear se ela não estiver balanceada. Vamos aprender a balancear, beleza? Agora, quem é essa segunda linha? Todas essas grandezas químicas ou essas espécies químicas que eu estou vendo, elas se relacionam a partir de uma medida chamada de medida molar. Esse 1 que vocês encontram aqui, esse 2, esse 1 e esse 1 é quantidade de matéria. Nós chamamos isso de mol. Então, se eu pegar esse 1 e descobrir em mol quanto de massa está depositado nesse 1, eu consigo relacionar essa grandeza com qualquer variável que eu colocar aqui embaixo. Então, o nosso trabalho agora é tentar encontrar os mecanismos para a gente usar e montar essa segunda linha. Porque o grande segredo é descobrir como monta essa segunda linha. Até a metade desse curso, vocês já vão conseguir montar a primeira, segunda e a terceira linha só um encaixe. Ficará uma lacuna aqui e você vai encontrar por regra de 3. O segredo do nosso curso é saber montar muito bem essa primeira e segunda linha, beleza? Essa terceira linha é o problema, é um resultado imediato matemático. Fechados? Então é isso, galera. Então olha só, esse é um problema estequiométrico, nós não vamos responder ele agora. Guarde muito bem esses valores. Daqui a pouco nós vamos voltar nesses valores e será muito mais fácil descobrir esse x. Beleza? Então essa é a nossa aula introdutória. Isso é o que eu chamo de problema estequiométrico, que é resolver grandezas químicas, saber quanto entra e quanto sai a partir de uma reação química. Beleza? Nos vemos daqui a pouco. E daqui a pouco a gente começa a colocar mais elementos aí. E esses elementos são basicamente lidar com os pré-requisitos. Beleza? Sem pré-requisito a gente não consegue dar o próximo passo. Então bora lá? Temos mais coisa para falar.